Olá, boa noite. Nós estamos começando nessa noite uma live muito especial. Nós vamos falar sobre autoestima e eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por esta oportunidade que Ele nos dá. Nós estamos esperando um pouquinho e vamos receber a doutora Andréa. Doutora Andréa é psiquiatra na cidade de Marília, mas também ela trabalha também e atende aqui no Paraná, né? Depois ela vai compartilhar um pouquinho mais a respeito do trabalho dela, da sua formação. Mas eu quero dizer que todos são muito bem-vindos. Nós teremos aqui um tempo muito especial falando sobre um assunto extremamente importante. Nós vamos falar sobre autoestima. E eu quero que você pense um pouquinho sobre você nesta noite. Eu quero que você olhe no espelho, como nós costumamos dizer, né? Como é que você se sente, como você está. Eu quero fazer um convite aqui para que você mande esse link para os jovens, mandem para os seus filhos, né? Para os adolescentes, para as mulheres, para os homens. Esse é um assunto que interessa a todos, né? Falar sobre a autoestima. Termos a oportunidade de ouvir uma pessoa tão especial, uma pessoa que tem ajudado muitas pessoas, né? Doutora Andréa, uma pessoa muito querida, carismática, atenciosa, tem uma família linda. Isso é muito bom para a gente, né? Uma referência a respeito do que nós vamos conversar aqui nessa noite. Nós sabemos que não somos perfeitos, nós temos muitas falhas, mas Deus também nos dá a oportunidade de sermos transformados, de melhorarmos a cada dia. Então, para nós é um privilégio podermos falar hoje sobre esse tema com uma pessoa tão especial. Olha só o que diz o Salmo 139. Quando a gente olha aqui para a Bíblia, Salmo 139, os versos 13 e 14, diz assim: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Né? Fomos criados, fomos feitos pelo Senhor e Ele realmente nos conhece, nos ama, nos transforma. Então vamos falar sobre esse tema tão importante, autoestima. Eu vou procurar aqui agora entre as pessoas que estão aqui conosco. Mais uma vez eu quero dar as boas-vindas. Sejam todos muito bem-vindos e eu já vou convidar a doutora Andréa para entrar aqui conosco nesse tempo, né, para a nossa meditação. Só estou esperando um pouquinho para que dê certo. E que bom! Mais uma vez eu quero fazer um convite para vocês, para que vocês mandem esse link para um amigo, para uma amiga, porque nós de fato precisamos, né, compartilhar a respeito desse assunto. É algo muito especial falar sobre autoestima. Como você se sente? Você acha que você tem uma autoestima equilibrada? Você acha que você tem baixa autoestima? Quero que você comece a pensar sobre isso. Será que a autoestima atrapalha os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, a nossa vida, né? Pensa um pouquinho sobre isso. Nós já estamos aqui conectando com a doutora Andréa, já dá certo e ela entra aqui com a gente também para conversarmos a respeito deste tema. Doutora Andréa, como eu disse, ela mora em Marília, é psiquiatra e hoje tem
essa disponibilidade de estar falando conosco. Graças a Deus por isso. Aproveite ainda esse tempinho que nós temos aqui e convide um amigo, manda para os seus filhos, porque esse tema realmente é muito especial. Eu também gostaria de deixar para você a oportunidade hoje de fazer perguntas, né? Se você quiser fazer alguma pergunta relacionada a esse tema, você pode deixar aqui nos comentários e nós vamos responder, à medida do possível, a pergunta que você colocar aqui. Então, se você tiver alguma pergunta neste tema sobre autoestima, coloque aqui nos comentários e nós vamos falar um pouco a respeito disso também. Amém. Como é bom a gente ter essa oportunidade juntos aqui nessa noite para falar sobre autoestima. Muitas vezes, por termos uma baixa autoestima, nós nos sentimos derrotados, né? Nos sentimos abatidos, enfraquecidos. Não é assim? Alguns momentos, né, a gente precisa realmente parar, pensar, né, repensar a nossa vida, a nossa postura diante de quem somos, diante do nosso real valor, né? Eu não estou falando de um narcisismo, eu não estou falando disso, mas eu estou falando de algo equilibrado. Eu acho que agora nós vamos conseguir contar com a Andréa, vamos conectar aqui com ela. Vai ser um tempo muito especial. Olá, Andréa, Cheguei. que bom, que gostoso ver você. Muito bom ver você também, pastora Cláudia. Ai, Quanto que tempo? gostoso, verdade. Como eu estava dizendo aqui para todos, Andréa, estava falando que você é uma pessoa muito querida, né? A Obrigada. Andréa é uma pessoa muito especial. A gente se conhece há bastante tempo. Olha, tem mais de 2 décadas já. Bastante. Não Bastante fala quanto tempo, tempo. senão entrega a idade. Mas eu quero assim dar as boas-vindas para você, agradecê-la, né, por dizer sim diante da sua agenda, das suas atividades, para a gente estar compartilhando um pouquinho de você com tantas outras Tá pessoas, um certo. pouquinho do seu conhecimento, né, que ajuda tantas pessoas. A Andréa, ela já me acolheu, já me ajudou tanto, né, uma referência mesmo. Nos últimos 3 anos, 2017, 18 e 19, em junho de 2017, eu tive muitos problemas de saúde. Foram 3 anos cuidando da saúde e num período a Andréa foi uma pessoa muito presente na minha vida e eu agradeço muito a Deus, tenho assim um carinho e peço a Deus que retribua todo o seu tempo, tudo aquilo que você fez por mim também. Que Deus abençoe imensamente a Ah, sua vida. é um Deus é muito prazer estar bom. aqui, Coloca, Cláudia. eu falo Muito que bom mesmo, muito bom revê-la. Deus, Deus tem sido generoso conosco. Ele nos dá amigos maravilhosos. São o nosso tesouro precioso. Que bom que você está aqui. Verdade, é verdade. Que bom, fico feliz Ah, também. É muito gostoso estar conversando e conversando com outras pessoas também, né? uhum, E eu tenho feito essas lives com muito prazer, sabe? Porque a gente ai, está que ficando agora tão gostoso. enclausurado, tão dentro Uhum, da nossa caixinha, que é bom sair, uhum, conversar, mesmo que seja online, aham, né? Virtualmente, aham. muito bom rever os amigos. Ai, que bênção. Andréia, eu gostaria de pedir para você se apresentar, assim, para todos conhecerem também um Aham, pouquinho da sua família, da sua formação. Nós estudamos com tá o joia. Bolivar, pastor Bolivar, esposo da Andréia. Eles têm 2 filhinhas lindas, né? Eu sou fã das tirinhas da Raquel. Eu sou fã, é uma gracinha, né? Então eu queria São mesmo, pedir. eu sou, Uhum. tá, eu sou suspeita para falar, mas as minhas filhas são lindas mesmo. Como você falou, eu sou a Andréia, né? Eu sou esposa do pastor Bolivar, nós somos aqui da Metodista Livre, Nikkei.
Conselho Nikkei aqui de Marília, no interior de São Paulo, né? Originalmente eu sou de Guarulhos, mas vim para cá para fazer faculdade e depois acabamos continuando por aqui, né? E hoje eu trabalho, exerço a psiquiatria já há 15 anos, mais ou menos, e aqui no município de Marília mesmo, e é um prazer estar falando agora com você, Claudinha. Amém, amém, que bom. Mas então vamos começar a falar sobre esse assunto tão especial, esse assunto que pode e faz a diferença. Quem nunca se sentiu com uma baixa autoestima, né? E eu gostaria, assim, se possível, que nós começássemos falando um pouquinho sobre o que é a autoestima, o que é a baixa autoestima, né? A autoestima é o conceito que você tem de você mesmo, né? Na verdade, ela é fundamentada em 4 pilares. E esses 4 pilares são importantes para você ter uma boa autoestima, né? Então, é como se fossem os pilares de um prédio. Se um desses pilares está meio bambo ou está falho, a sua autoestima também pode balançar dependendo das situações, né? Então, um pilar é o seu autoconceito. É o que você pensa sobre você mesmo, né? Se você é uma pessoa bem-sucedida, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa que merece ser amada, que merece estar viva, que merece o que tem ou não, né? Outro pilar importante é a sua autoimagem. Aí é como você acha que os outros te veem. Carcaça mesmo, imagem, né? Se você se acha bonito ou não, se você se acha atraente ou não, se você se acha interessante ou não. E se você acha que pode atrair as pessoas para você ou não. Outro pilar importante é o autorreforço. O quanto você consegue você mesmo se presentear, se parabenizar, se elogiar, né? E por último, a autoeficácia, que seria o que as pessoas chamam de autoconfiança. O quanto eu acredito em mim mesmo, o quanto eu acredito que eu sou capaz, o quanto eu acredito que eu dou conta das coisas da vida, né? Então, às vezes, eu conversando com as pessoas, você percebe que tem pessoas que até têm uma boa autoimagem. Elas se acham bonitas, elas se acham atraentes, mas elas se acham, por exemplo, dependentes de alguém para resolver as coisas da vida dela. Ela não tem uma boa autoeficácia. Tem Entendi. pessoas que já não, que já têm assim uma autoeficácia muito boa. Eu sou a pessoa que resolvo, eu sou a pessoa que faço tudo na minha casa, eu até tenho um conceito bom de mim mesmo, eu me acho muito certinho, muito religioso, muito organizado, mas eu não consigo me parabenizar por nada. Eu não consigo relaxar e falar, ai, quer saber? Hoje eu vou me dar alguma coisa gostosa. Então, essa pessoa não tem um bom autorreforço. Então, esses 4 pilares, né? Autoconceito, autoimagem, autorreforço e autoeficácia são importantes para a gente conseguir ter uma boa autoestima. Parece muito complicado, mas não é. Vocês vão perceber até o final da live que essas coisas estão todas muito entrecruzadas, né? E é extremamente comum, na hora que eu pergunto para as pessoas, e aí, como é que está a sua autoestima? Porque às vezes, né, a pessoa pode naquele momento não estar muito bem. As pessoas respondem, eu não tenho uma boa autoestima. Eu tenho uma autoestima baixa. Então, não é que ela está daquele jeito. Ela sente que ela não gosta dela nunca, né? Não é que naquele dia, sabe aquele dia que você acorda com o cabelo meio bagunçado, com uma espinha na cara? Não tá boa. Não, tem pessoas que a vida inteira têm dificuldades com autoestima, né? E isso vai ser um transtorno, às vezes, por muitos anos, até que a pessoa consiga aprender a gostar de si mesmo, né? A ser fã de si mesmo. Entendi. Então, na verdade, é extremamente importante, essa autoestima é um conhecimento de si, né? É um conhecimento do seu propósito de vida. Então, é extremamente importante que a gente pense sobre autoestima, que a gente tenha isso muito bem resolvido, né? É muito pertinente falar sobre Exato. isso, né? O que é que Exato. poderia... Ainda mais... Eu Não, eu digo ia falar que assim... ainda mais numa época que promove muito a autoestima, né? As pessoas, elas sentem que elas não têm uma boa autoestima, mas elas sentem que elas têm obrigação de ter, né? Porque o mundo fala isso também. Se você não se ama, ninguém vai te amar.
Se você não se gosta, ninguém vai gostar de você. Se você não se Uhum. arruma, né, os outros também não vão olhar para você. Então, as Uhum. pessoas elas sentem uma obrigação, mas elas não Uhum. sabem como. Né? Uma coisa é você Entendi. saber que tem que ter uma boa estima. Mas como a Uhum. gente faz para fazer isso? Aham, aham. E existem muitas situações, muitas circunstâncias que podem, na verdade, causar uma baixa autoestima a um nível que seja Sim, prejudicial realmente, né? Talvez exatamente. traumas, talvez relacionamentos que não são saudáveis, né? Muitas Sim. vezes o que eu vejo, muitas vezes, é aquela violência mais emocional, sabe? Aquela violência Aham. que faz com que a pessoa cresça até com uma baixa autoestima. Parece que desde a Sim, infância ela vem sofrendo uma violência até verbal mesmo, que mexe com as emoções sim, e causa esse transtorno. sim. Eu não sei se seria um transtorno, né? Eu Uhum. não sei se é um transtorno, porque infelizmente transtornos a gente tem que ter um diagnóstico, tem que ter um tratamento, né? Sim, A sim. autoestima, ela começa a ser construída na nossa infância, né? Uhum. Então, se Entendi. eu me sentir amada pelos meus pais, se eu me sentir valorizado, se Uhum. eu sinto que os meus pais confiam em mim, que eles Uhum. acham que eu sou capaz, né? Então, um dos pilares da autoestima começa a ser colocado, é como se fossem tijolinhos, né? Sim. Se na minha adolescência eu encontrei uma boa turma, se eu consegui Uhum. desenvolver a minha sociabilidade, se eu Uhum. conseguir ter sucesso na escola, então mais um pilar, né? Mais Uhum. um tijolinho. E Uhum. aí, a cada época da nossa vida, a gente está sempre construindo a nossa Aham. autoestima, Autoestima, né? entendi. Não é uma Uhum. coisa que é só da infância. Uhum. Então, isso que é bacana, porque pessoas que às vezes falam, puxa, mas os meus pais não demonstraram carinho por mim, Aham. os meus pais não me ajudaram nisso, então não tenho mais jeito? Uhum. Não, né? A gente sempre tem como aprender a se amar mais, a gente tem como olhar para as coisas do passado, para os traumas, né? Uhum. Uhum. Violências que a Uhum. gente viveu, isso todo mundo vive, né, Cláudia? Aham. Quem a mãe nunca ficou brava um dia e falou, ah, você não serve Sim. para nada. Aham. Quem Ou o nunca pai um passou por dia ficou, né? um bullying, né? Como hoje a Exato, gente né? fala Por muito um sobre essa bullying, questão. Uhum. exato, Aham. por uma rejeição, né? Uhum. Aquele seu paquerinha que você gostava tanto te rejeitou. Agora, a gente tem a opção hoje de olhar para o nosso passado e dar Uhum. mais valor para essas coisas negativas e Uhum. valorizá-las demais, né? Ou a gente olhar para os nossos sucessos. Dia meu pai falou que eu não serviria para nada, mas depois o meu pai falou que eu sou uma boa filha, né? Uhum. Ah, naquele dia o meu paquera me rejeitou, mas o outro menino olhou para mim. Aham. Então as pessoas também precisam se voltar para o passado e Uhum. escolher Uhum. o que elas vão focar, né? Uhum. Igual a Uhum. luz de uma lanterna. Você tem o foco principal, tem o foco geral, mas tem aquilo que você vai focar mais. Se Uhum. você focar mais nos seus fracassos, no que as pessoas falaram de forma negativa para você, né, nas dificuldades que você teve, a sua Uhum. tendência é ser menos confiante. Né? Agora, se Uhum. você focar nas coisas que deram certo, nas coisas que Uhum. você conseguiu fazer, nos sucessos, aí você se Uhum. sente melhor. Né? Então, Uhum. depende muito do seu foco. Aham. Quer dizer, todos os dias nós temos essa oportunidade, né? As Exato. pessoas com quem nós nos relacionamos faz toda a diferença, né, Andréia? Faz toda a diferença na nossa Sim, vida. Uhum, uhum, sim. Assim, a gente tem que se relacionar com uhum, pessoas, de preferência, que nos valorizem, né, pelo que a uhum, gente é, uhum, né, pela essência do nosso ser, e para isso as pessoas têm que nos conhecer, não pode ser só o visual, né? Hoje a gente está numa fase de sociedade líquida, né, de relacionamentos líquidos. sim. Você Uhum, conhece a pessoa numa noite, às vezes já dorme com a pessoa na mesma noite, uhum, no outro dia, tchau, e parte para a próxima, né? Não dá uhum, tempo de você conhecer alguém, de você valorizar a pessoa e nem a pessoa te valorizar, né? uhum, Mas, por outro lado, a gente também não pode depender totalmente desses relacionamentos, porque senão uma pessoa que está solteira, uhum, ou uma pessoa, por exemplo, que está com um companheiro ou uma companheira que não a valorize, se uhum, ela depender apenas da opinião dessa pessoa, ela vai ficar dependente dessa pessoa, né? uhum, Então eu tenho que ter, né, parâmetros internos meus
que eu gosto de mim do jeito que eu sou, eu sou apaixonada por mim, independente se os outros são ou não. Os Aham. outros podem ser um acréscimo, né? Os outros Aham. podem nos Aham. ajudar. Às vezes, Uhum. naquele dia você não está Uhum. muito bem, alguém fala assim, nossa, mas você está tão bonita hoje. Uhum. Quem não gosta, né, Uhum. de ouvir algo assim? Mas a gente não pode depender disso para Aham. se achar bem, né? Para ficar Entendi. bem. Aham. Algo que eu fiquei pensando aqui um pouco é como é que eu sei, como as pessoas podem identificar que tem realmente uma baixa autoestima? Aham. Geralmente as pessoas com baixa autoestima vão se comparar muito com as outras, Uhum. né? Elas têm uma mania de comparar o que é pior delas Uhum. com o melhor dos outros, né? Ah. Então, se você vive se comparando, tentando ver quem é melhor, quem é pior, Uhum. então tá, então ela tem um carro melhor que o meu, mas o meu marido é mais bonito que o dela, mas a minha casa é Uhum. melhor que a dela, mas eu, né? Então, Uhum. se você vive se Entendi. comparando com os outros e você precisa ficar se medindo, né, com os outros, talvez a sua autoestima não Uhum. esteja muito boa, né? Uhum. Você evita Uhum. situações em que você acha que pode ser julgado pelos outros, né? Se você tem dificuldade, por exemplo, numa reunião, de colocar a sua opinião, olha, eu não concordo com isso, né? Porque você não Uhum. sabe o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, se eles vão concordar ou não com você, pode ser que você tenha uma baixa autoestima, né? Se você tem Entendi. dificuldades até de elogiar as outras pessoas ou ficar feliz pelas qualidades Uhum. das outras pessoas, pelos sucessos, né, das outras Uhum. pessoas, então pode Uhum. ser que você também tenha uma dificuldade com você mesmo, né? Então Aham. eu acho que a pessoa com autoestima baixa, ela tem essa dificuldade nos relacionamentos. Uhum. Uhum. Muitas vezes são pessoas que se colocam em último lugar na fila do pão, a gente brinca. Aham. Então é aquela pessoa que às vezes cuida de todo mundo menos de si mesma. Uhum. É aquela pessoa que alimenta todo mundo, menos a si mesmo, né? Uhum. Que realmente faz esse papel, às vezes, do padeiro faminto. Ele Uhum. serve todo mundo de pão, mas ele mesmo está com fome, né? Então, é Uhum. uma pessoa que não consegue cuidar-se bem também. Uhum. Pode ser um outro sinal de autoestima, né? Aham. De baixa autoestima. E às vezes pessoas que são muito deprimidas, que não conseguem ver propósito na sua vida, que Uhum. sentem um sentimento de menos-valia, puxa, eu não sirvo para nada, eu não sei por que que eu nasci, eu não Uhum. sei o que que eu estou fazendo aqui ainda, né? Uhum. Pessoas com esses pensamentos mais depressivos, mais assim, uma visão muito negativa de si mesmo, Uhum. também são pessoas que provavelmente têm uma baixa autoestima. Entendi. É muito dolorido, na verdade, conviver com isso tudo, né? Por isso que eu Sim, vejo hoje como uma oportunidade para aquelas pessoas que estão ouvindo a respeito desse tema, de olharem de uma forma séria dentro de sim, si, né? Percebendo se realmente tem uma baixa autoestima, repensando a sua postura de vida, porque nós lemos sim, agora há pouco, no Salmo 139, que Deus nos fez, Deus nos formou, né? Então, uhum, nós sabemos que vivemos num mundo imperfeito, que aqui nós teremos muitos embates em todas as áreas, emocionalmente falando, sim, fisicamente, materialmente, nos relacionamentos. Realmente a vida, sim, né, é difícil, não é tão simples, não é um mar de rosas, né? Mas nós sim, temos essa oportunidade de olhar para nós mesmos. E até a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus diz, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Aprendei de sim, mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, me parece, sim, você falando sobre tudo isso, eu vejo um cansaço, né? As pessoas talvez sim, estejam cansadas emocionalmente, cansadas de sim, lidar com malabarismo, né? No dia a sim. dia, na família, junto com outras pessoas. Será que por isso também, André, pode chegar num extremo da pessoa querer atentar contra a própria vida, né? O que Sim, você... Uhum. sim.
O suicídio, né, ou a tentativa de suicídio, geralmente é quando a pessoa já está extremamente adoecida, né, Cláudia, extremamente depressiva, né, e aí ela junta três visões negativas. Ela tem a visão negativa dela mesma, então eu não sirvo para nada, eu estou aqui só ocupando espaço, eu só faço os outros sofrerem, às vezes ideias de culpa. Ela tem uma visão também muito negativa do mundo. Os outros não gostam de mim, os outros não me valorizam, né? Os outros não fazem as coisas do jeito que eu gostaria. E ela tem uma visão muito negativa do futuro, né? O futuro vai ser ruim, não tem jeito de eu me sentir melhor, não tem como eu melhorar desses sentimentos, né? Não tem como eu sair dessa situação. Então a morte começa a parecer algo interessante para escapar desse sofrimento, né? Então, a baixa autoestima é um dos pilares dessa visão tão negativa, tão estreita, que faz a pessoa considerar o autoextermínio como uma solução, né? Vai contra todos os nossos instintos. O nosso instinto de sobrevivência é muito forte, né? Mas há pessoas, sim, que por conta dessa autoestima muito baixa e que às vezes ela já vem alimentando há muito tempo, né? Elas podem se deprimir e aí, deprimindo-se, né, cada vez ficando com essa visão mais negativa, elas podem começar a pensar mesmo, né? Primeiro começa a imaginar como é que seria se morresse, depois começa a planejar como é que pode fazer para isso acontecer, depois pode começar a tomar até providências, né? Até que por último a pessoa tenta, né? Então, essa questão da autoestima não é apenas algo que é um privilégio, né, de algumas pessoas ter uma boa autoestima. Na verdade, é uma necessidade emocional. Quem não tem uma boa autoestima não consegue se relacionar bem com o próximo, porque ele está sempre, né, ou em pé de guerra com o próximo, tentando ver uma competição de quem é melhor, ou às vezes ele está fugindo do próximo. E a pessoa também não se relaciona bem com Deus, né? Eu já ouvi pessoas falando assim, mas eu tenho muita raiva de Deus por Deus ter me criado dessa forma, com esse defeito físico, ou de personalidade, ou do corpo, ou de ter nascido pobre, ou de ter nascido muito rico. As pessoas às vezes querem culpar Deus, né? Pela maneira como elas se veem. Mas Deus já colocou na Bíblia, né? Como é que ele nos vê, né? A gente deveria então ler e tentar seguir essa visão que Deus tem de nós, né? Então a gente não pode culpar Deus, a gente não pode culpar os outros, a gente tem que ser responsável, né? Por buscar isso todos os dias. Eu acho que a baixa autoestima, ela interfere, então, tanto na vida pessoal ali, eu comigo mesma, mas também em todos os relacionamentos, né? E pode, inclusive, fechar oportunidades na nossa vida, né? Quantas pessoas, de repente, por conta de uma baixa autoestima, de repente perde um trabalho, ou então uma amizade que se desfaz, né? Então, é um assunto extremamente importante, um cuidado que Essa questão precisamos dos ter. relacionamentos é interessante, porque uma pessoa, às vezes, que tem uma baixa autoestima, ela já chega com uma atitude que ela não vai agradar o outro, que o outro não vai se interessar por ela, é como se fosse uma profecia autorrealizável, né? Olha Ou vai só. para uma entrevista de trabalho já achando que não vai conseguir o trabalho, né? Então ela acaba passando isso para outra pessoa, inconscientemente, né? E a gente é tão esquisito, Cláudia, que mesmo quando a coisa é negativa, a gente faz questão de provar que a gente está certo. Olha Então, só. às vezes, a pessoa também faz uma autossabotagem. Ela chega lá, ela tinha todos os requisitos para conseguir aquele trabalho, mas ela já foi com a cabeça feita que ela não ia conseguir, porque ela não é capaz, porque ela não é boa o suficiente, porque ela não é bonita o suficiente, preparada o suficiente. Então, ela vai dar um jeitinho de sabotar-se, né, para que aquilo Olha aconteça. Aí ela só. pode falar assim, viu? Eu falei que eu não ia conseguir e eu não consegui. Viu como eu não sou capaz? Olha só, Né? que coisa. Como... Outra coisa que eu vejo com muita frequência são mulheres, principalmente mulheres, homens também, né? Que falam assim, nossa, doutora, mas eu acho que eu tenho dedo podre para escolher as pessoas do meu lado, para escolher um parceiro, para escolher um namorado. Mas como assim? Eu só escolho gente que me trata mal.
Eu só acabo com gente que acaba sendo abusivo, que acaba sendo agressivo, que depois de um tempo começa a desfazer de mim, né? Então, na verdade, essa pessoa ela já tem essa visão negativa dela mesma, que ela não vale nada, que ela precisa de alguém o tempo inteiro do lado dela, ela não se basta sozinha, que se ela perder mais uma pessoa, o valor dela no mercado diminui, né? E aí ela acaba inconscientemente escolhendo pessoas que fazem ela sentir isso novamente, né? Então é extremamente comum essa parceria, né? Parece Entre que pessoas surge com uma baixa... uma dependência Exato. Eu vejo muito isso. De um lado, um parceiro dependente emocionalmente, com uma autoestima muito baixa, né? Com uma necessidade de estar junto com alguém o tempo inteiro. E do outro lado, um parceiro abusivo, que não valoriza, que desfaz, né? Então, esses pares parece que eles sempre se encontram, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente não se amar, dificilmente você vai encontrar alguém que te ame do jeito que você merece ser amado, né? Então, eu sempre brinco e falo assim, olha, para você saber se você vai dar certo com alguém, primeiro você tem que dar certo com você mesmo. Você consegue Que ficar legal. sozinho com você mesmo? Você consegue passar um tempo só com você? A sua companhia é boa para você? Se não for boa para você, como é que você vai querer passar para outra pessoa? Né? Então as pessoas elas têm que aprender primeiro a ficarem sozinhas. Se você ficar bem sozinho e o outro também ficar bem sozinho, pode ser que vocês fiquem bem juntos. Olha só Né? que Aumenta muito a chance. eu entendi. Então como é que nós podemos, né, partir assim para melhorar a nossa autoestima, né? O que nós podemos? Quais são as suas orientações nesse sentido? Porque principalmente nesse tempo eu tenho conversado com algumas pessoas que por conta desse momento os planos foram adiados e a pessoa às vezes traz uma culpa para si mesma, já começa também a ser muito negativa, né? Ou então algumas pessoas que podem estar aqui também pensando sobre isso, meu Deus, mas será que tem jeito? Talvez no meu tempo de vida, na idade que eu tenho, ou alguns adolescentes ou jovens, né? Homens e mulheres, como o que a gente pode fazer para ter uma autoestima saudável, né? Pensando então naqueles 4 pilares, né? Eu vou dar algumas dicas para cada um dos pilares, porque pode ser que você só tenha problema em alguns, talvez você tenha problemas nos 4, né? Então, primeiro, do autoconceito. Primeira coisa, você tem que começar a valorizar o que é mais positivo em você, não o que é negativo, não o que Olha que falta, dica não o que tem que ser maravilhosa. mudado. Né? Você sabe Na que hora que eu falo assim, nossa, você falando, me vem, né, realmente o posicionamento de Jesus, né? Jesus ele tinha essa prática mesmo, né? Ele realmente exato. falava, mostrava, fazia ali um raio-x, né? Mas ao mesmo tempo valorizava muito o maior peso, o maior direcionamento era para aquilo que é bom, né? O que é valoroso em você, né? Todos nós temos defeitos, todos nós temos que nos desenvolver em algumas áreas, né? A gente precisa olhar para isso com muita honestidade, né? E falar, não, realmente, isso aqui eu ainda preciso mudar, ainda preciso melhorar. Por outro lado, eu tenho isso de positivo. Tem pessoas que não conseguem olhar o que é positivo em si. Só conseguem Entendi. focar, mais uma vez, é a questão do foco, o que é negativo. A gente também tem que aprender a ser um pouco mais flexível e compassivo com a gente mesmo, mais misericordioso, né? Então eu gosto de dar um exemplo assim, olha, se você estivesse nessa mesma situação que você está, aliás, uma outra pessoa estivesse na sua situação, uma amiga sua chegasse para você e falasse assim, olha, Cláudia, hoje eu não consegui lavar a louça da minha casa, você acredita que a pia está lá cheia de louça? O que a gente fala para essa pessoa, para amiga? Geralmente a gente fala, amiga, mas tudo bem, um dia só, né? Não esquenta com isso, você é uma boa dona de casa, amanhã você lava.
Mas quando é com a gente é rígido, é inflexível, eu tenho que fazer, essa era a minha meta, se eu não bater as minhas metas, eu não sou boa o suficiente, né? Então a gente tem que ver que nem quase nunca na vida a gente vai usar o sempre, o todas as vezes ou nunca, né? Nós somos várias coisas a cada momento, né? E outra coisa, aprender a perder. Saber que na vida, é o que você falou, a vida é dura, a vida é difícil, né? De cada 100 tentativas, a gente vai acertar umas 10. Mas foi com as 90 que a gente errou que a gente conseguiu acertar uma hora, né? Então, saber que você vai errar, entender isso, a sua humanidade, né? A sua possibilidade de não dar certo todas as vezes, ajuda muito no nosso autoconceito. Se eu mereço, então, ser amada, se eu tenho valor em mim mesma, né? O que eu acho de mim. Outra coisa que as pessoas confundem muito com a autoestima é a autoimagem. Né? Estar bonita, ser atraente ou não, né? Mas tem pessoas que falam assim, mas André, eu não nasci com atrativos, eu não tenho nada de bom em mim. Eu falo que é impossível. Eu brinco que não existe pessoa feia, existe pessoa pouco maquiada. A gente brinca assim, que sempre dá para você valorizar o que é positivo em você. De repente a sua pele não é tão bonita, mas o seu cabelo é. O cabelo não é bom, mas de repente você tem um corpo bonito. Seu corpo não é bonito, mas o seu sorriso é bonito. Então você, mais uma vez, foca naquilo que te agrada, naquilo que vai fazer com que as pessoas olhem para você e se lembre do seu sorriso, e se lembre do seu cabelo, né? Mas as pessoas teimam em focar naquele defeitinho. Adolescente, então, né? Naquela espinha que apareceu, ou as mulheres, conforme vão envelhecendo, com aquele pé de galinha, com aquele defeitinho aqui. Meu marido vive falando, mulher é um bicho muito esquisito, que vocês ficam apontando os próprios defeitos. Nunca vi um negócio desse. A gente tem que parar com isso, né? A gente tem que entender que nós, na maioria, a população não é top model, todo mundo tem um defeito aqui ou ali, e tudo bem, né? O conceito do que é bonito é muito passageiro, é muito da pessoa, de indivíduo. Então, você vai ter que achar qual que é o seu conceito e se encaixar nele, de preferência, né? Valorizar-se, vestir-se de uma forma que você se sinta bem, não na moda, mas você se sentir bem com a roupa que você está vestindo é importante, né? A maquiagem para as mulheres, um bom corte de cabelo para os homens, né? Para os adolescentes, às vezes vestir a roupa que a turma está usando, os adereços. O auto-reforço, você tem que aprender a ser bondoso com você mesmo. Sabe aquele dia que você trabalhou, e você quer saber? Hoje eu vou me dar um bom banho. Vou ficar um tempão no banho. Ou então, hoje eu vou me dar aquele sorvete que está na geladeira. Ou então, hoje eu vou me dar alguma atividade que você gosta. Tem pessoas que não conseguem fazer isso. Elas querem ter um autocontrole, né, tão rígido, tão forte, que qualquer coisa que passe do trivial, elas já acham que é desperdício, que é uma bobeira, mas eu vou estar sendo egoísta se eu fizer algo só para mim, né? Então, por exemplo, uma coisa que é muito boa para a autoestima é você começar uma atividade física. A atividade física é algo que necessariamente você faz para você, para o seu corpo, você está cuidando de você e você está falando para você mesmo, eu mereço isso, eu mereço esse cuidado, né? E por último, a autoeficácia, que é você conseguir ter coragem de fazer as coisas, saber que você é capaz de fazer as coisas, é o que a gente falou, foca no que já deu certo, não foca no que não deu certo, né? Foca naquela vez que você conseguiu. Outra coisa importante é não se esquive das coisas que te dão medo. Se você tem medo de determinada coisa, é aí que você deveria tentar.
Porque quando você se esquiva, quando você evita determinada situação, o medo que você tem dela só aumenta. Não vai diminuir sozinho, né? Na hora que você vai, que você tenta, pelo menos, mesmo que você não consiga, na próxima vez você vai lembrar, puxa, mas da outra vez eu tentei e não foi tão ruim assim. Vou tentar de novo, e de novo, e de novo, né? E aprender a ter persistência. Hoje as pessoas não querem persistir muito. Se não dá certo na primeira vez, se não dá certo na segunda, eu já desisto. Quero uma coisa mais fácil, quero uma coisa mais tranquila, né? A gente tem que ter persistência, não vai ser na primeira, não vai ser na segunda, talvez vai ser lá pela centésima. Mas você é capaz. Se você acreditar nisso, você vai tentar até você conseguir. Então, tira essa frase da sua cabeça. Toda vez que aparecer, eu não sou capaz de... Você apaga e você fala, não, eu vou tentar. Eu vou me instruir, eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou perguntar para alguém como é que faz, eu vou pedir ajuda, mas eu vou tentar, né? Para que você vá conseguindo essa capacidade de tentar coisas diferentes, não fazer sempre tudo do mesmo jeito. Nós vemos tantas histórias de superação também, e eu estou falando agora até de limitação física mesmo, né? Então a gente percebe em algumas pessoas esse desejo de viver, né? Entender que a vida é um presente de Deus e que Deus nos dá oportunidades. Muitas vezes pode ser realmente que a gente tenha alguma limitação, mas ainda assim temos vida, né? E a vida, ela é linda, apesar de todas as dificuldades que nós passamos. E a gente precisa tomar uma decisão, a gente precisa tomar uma postura, né? Respirar fundo, né? E pensar sobre a questão da autoestima. Isso pode trazer só benefícios para a nossa saúde, até mesmo, né, emocionalmente falando, mas fisicamente, porque a gente sabe que já é mais que comprovado que o emocional, ele somatiza, né? Então, até os pais, né, que estão ouvindo a maneira de lidar com as palavras mesmo, com os filhos, né? Às vezes muitas comparações, ou também a gente pode fazer o contrário. Eu ouvi alguém que me contou isso, que também assistiu uma mensagem e a pessoa dizia assim, olha, eu nunca falo para o meu filho, nossa, como você faz bagunça, mas eu falo, nossa, como você é criativo, como é que você, né? Então, assim, eu estou dizendo uma coisa tão simples aqui, mas a gente pode fazer isso com a gente também, né? Eu acho que nós somos assim, nós nos cobramos demais, né? Eu acho que a gente tem que diminuir, Cláudia, tanto para a gente quanto para os outros, os rótulos. Eu tinha um rótulo que eu tinha posto para mim, que eu era uma pessoa muito bagunceira. Você falou da bagunça, eu pensei em mim, né? Então eu já falava para todo mundo, olha, eu sou desorganizada, eu sou bagunceira, eu não consigo manter as coisas em ordem, né? Porque foram coisas que eu escutei na minha infância. Né? E porque eu era mesmo, na infância a gente é mesmo, né? Só que chega uma hora que eu falei assim, não, quer saber? Chega, isso está me atrapalhando, atrapalha o meu viver, o meu conforto, não quero mais viver desse jeito, né? E aí eu tive que fazer uma mudança na minha cabeça e virar para mim e falar assim, não, eu não sou desorganizada, eu estou desorganizada. Porque o eu estou, posso mudar. Se eu sou, eu não posso mudar. Né? Então, eu comecei a falar para mim mesmo, eu vou me tornar uma pessoa organizada. Eu vou aprender, eu fui ver livro, eu fui ver site, eu coloquei na minha cabeça como uma meta. Né? E hoje eu posso falar, eu sou uma pessoa um pouquinho mais organizada, tem dias que a casa está um caos, que está tudo bagunçado, eu falo, opa, hoje eu estou muito bagunçada. Hoje eu não me organizei, mas vamos trabalhar para a gente se organizar. Então, qualquer coisa que de repente você não goste em você, né, a primeira coisa que você tem que falar é isso, eu não sou assim, eu estou assim, eu posso mudar, né? E com os nossos filhos a mesma coisa, né? Então, às vezes, eu falo com as meninas, né,
estudam, fazem bagunça, tudo. Eu falo assim, olha, você está fazendo muito barulho. É Uhum. diferente de você falar, você é É. barulhenta, Uhum. né? Uhum. Ou, olha, hoje você está muito desatenta, você não está prestando atenção na sua lição de casa. Do que Uhum. você falar para uma criança, olha, você não presta para estudar, você não Uhum. serve para estudar. Uhum. Porque essas coisas entram para dentro delas, né? Uhum. Então eu tomo muito cuidado para não rotular. Eu mostro qual comportamento que ela está Uhum. fazendo naquele momento que não é adequado. E eu Uhum. já mostro qual comportamento que eu preciso que ela tenha, né? Uhum. Então eu falo, olha, você está fazendo muito barulho. Nesse momento eu estou trabalhando, eu preciso que você fale mais baixo. Uhum. Olha, você não está prestando atenção no seu homeschooling agora, né? Que é o pesadelo das mães, é o homeschooling agora. Você não está prestando atenção, você precisa se concentrar mais, né? Então, Uhum. você dar algo positivo para ela focar, não Uhum. focar só no negativo. Aham, eu entendi. Eu gostaria de abrir a oportunidade, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, algo específico, né, que de repente você queira aproveitar esse tempo, por favor, você pode fazer, colocar aí nos comentários, né, que a gente vou passar aqui para a doutora Andréa e ela pode estar compartilhando, falando um pouco também, né, com todos nós aqui. Mas, Uhum. André, eu penso assim, tudo tem a ver, né, com relacionamento, né, com a gente mesmo, né, com o próximo e com Deus. Uhum. Tudo está relacionado a Sim, isso, né? A gente precisa realmente cuidar dos relacionamentos. E bom sim. seria que aprendêssemos a estudar mais e aprender mais sobre relacionamento em fases um pouco mais, né, que a gente não deixasse muito para Precoces, né? depois, em fases mais precoces, Sim, porque sim. evitaria muito desgaste, evitaria assim muito desentendimento também, né? Porque os Sim, relacionamentos saudáveis, bem cuidados, eles trazem saúde para a gente, né? sim, Saúde para sim, uma igreja onde há relacionamentos saudáveis, é uma igreja assim, né, saudável, que as pessoas realmente gostam de estar, famílias são mais uhum, saudáveis nesse sentido. sim, Então, eu acredito que é um tempo muito especial, nós conversando aqui um pouquinho, né? Você acabou de dar várias dicas, né? E uma delas, como vencer essa baixa autoestima, focando naquilo que você tem de bom, de positivo, sim, reforçando o que é positivo, né? E exato. eu acho muito, muito importante você falar isso, porque a gente, quando erra, né? E talvez por vivermos idoso, talvez a religião Uhum, faça isso também, né? A uhum, religião impõe e depende do ambiente onde você está, é o ambiente onde você mais vai sentir aquele peso de imposições, de regras e regulamentos, exato. né? Então você se É, sente culpado. sim, eu li outro Uhum. dia que a gente tem que tomar cuidado com os cultos, não os Uhum. cultos na igreja, Uhum. mas tem 4 cultos que a gente Uhum. tem que tomar cuidado na nossa vida. Primeiro, culto ao hábito, fazer as coisas só porque é hábito, Só porque é né? E de hábito. repente não fazer algo novo, algo que Uhum. você nunca fez, mas que Mudar, seria né? bom para você Uhum. mudar, né? Uhum. Então, por exemplo, eu não tinha o hábito de fazer atividade física. Quando Uhum. eu comecei Uau! a tentar fazer, percebi que me fez muito bem. O Muito outro bom. hábito, outro culto que a gente tem que ter cuidado é da racionalização. Hoje a Uhum. gente quer racionalizar tudo. Por que que eu gosto mais do verde e não do amarelo? Por que que eu Uhum. gosto mais dessa pessoa e não dessa pessoa? Ué, sentimento é sentimento, a gente não tem como explicar todos os nossos sentimentos, né? Uhum. Então, de repente, aquele dia você não está muito bem, ou aquele dia deu vontade de fazer determinada coisa, vai e faz. Uhum. Não fica Uhum. tentando se explicar o tempo inteiro, né? Uhum. A gente também tem que tomar cuidado com o culto do autocontrole. As pessoas hoje Uhum. querem ter um autocontrole tão Uhum. intenso Uhum. que elas não se permitem, às vezes, rir, não se permitem chorar, não se permitem se compadecer de outras pessoas. Hoje não pode por causa do Covid, né? Uhum. Mas, assim, não se permitem, às vezes,
ter relacionamentos mais significativos, Uhum. porque ela não quer perder o autocontrole, né? Toda vez que eu me relaciono com outra pessoa, eu estou dando um pouquinho do controle da minha vida para aquela pessoa também, né? Então tem Aham. pessoas que se abstêm às vezes disso. E o Uhum. culto da modéstia, né? Uhum. E isso eu acho que os cristãos pegam bastante, até que você citou, né? Vinde a mim porque eu sou manso e humilde de Aham. coração. Manso não Distorce um significa pouco. Uhum. manso não é uma pessoa que deixa os outros fazerem o que quiserem com você. Uhum. Manso é uma pessoa que sabe o poder que tem, sabe o que poderia fazer, mas ele escolhe segurar esse poder. Uhum. Então, olha, eu até poderia fazer algo, né, contrário a você, mas eu seguro porque eu prefiro assim. Uhum. Eu até poderia, sei lá, bater boca com você, mas eu prefiro não, né? Uhum. E o humilde não é aquela pessoa que vive, se fazendo de coitadinho, se fazendo de menos. Não, é Uhum. uma pessoa que tem uma visão muito clara de si mesma, Aham. ela sabe o Aham. que que ela tem de bom, ela sabe o Uhum. que que ela não tem de bom, o que que Uhum. falta, ela é honesta consigo Aham. mesma, mas ela consegue receber, por exemplo, um elogio. Se alguém falar Uhum. assim, Cláudio, seu cabelo tá tão bonito hoje, a Uhum. maioria das pessoas vai fazer assim: não, ixi, nem deu tempo de eu lavar. A gente já Aham. se desfaz do elogio. Parece que é uma coisa assim: por favor, não fale nada de bom de mim, né? Quando Aham. na verdade a gente deveria falar assim: é verdade, meu cabelo tá muito bonito hoje mesmo, obrigada, Uhum. né? Uhum. A gente tem dificuldade de aceitar elogios e de fazer elogios para a gente Uhum. mesmo, Por essa né? Como se isso distorção fosse fazer mesmo. a gente ficar por Uhum. essa distorção, né? Uhum. Então, o cristão, ele não tem que ser uma pessoa arrogante, nem Uhum. prepotente, Uhum. nem orgulhosa. Ela Uhum. tem que saber o valor, né? Uhum. Então, o cristão, Uhum. ele tem que saber, olha, eu sou filho de Deus, eu sou uma Aham. pessoa criada por Deus, recriada pelo Espírito Santo, né? Uhum. Então, só por isso eu tenho valor. E Deus Uhum. ainda me deu 12 talentos especiais, que só eu tenho, mas ninguém tem esse Aham. conjunto, né? E Aham. você valorizar isso. Isso Aham. não é antibíblico, pelo contrário, né? Paulo fala que a gente tem que se conhecer, que a gente tem que saber quais são os nossos dons, os nossos Uhum. talentos e colocar isso a serviço de Deus. Uma pessoa que Uhum. nunca enxerga o que é bom, nunca vai colocar isso para a igreja, por Uhum. exemplo, para os outros, né? Uhum. Porque ela acha que ela não tem Sim. nada, né? Então, Uhum. que sabiam fazer muitas coisas. Aí quando você chama, vamos fazer tal coisa? Ah, não, chama outra pessoa. Ah, Uhum. eu não quero fazer Uhum. porque eu acho que eu não vou dar certo nisso, né? Então a pessoa está Uhum. retendo algo que de repente era para ela Uhum. estar compartilhando com outras pessoas, né? Então olha Aham. como a Eu autoestima entendi. entra até mesmo nisso que você falou da vida Uhum. espiritual e da vida em igreja, né? De você poder Sim. compartilhar quem você é com as outras pessoas. Uhum. Eu acho que uma das coisas melhores é a gente poder ser realmente quem a gente é em qualquer ambiente, né? Você se Exato. sentir bem, porque você sabe quem você é, né? Isso é muito Exato, especial, né? Isso traz uma leveza na nossa vida, né? exato, Então a gente precisa exato, descomplicar, né? Nós temos exato, falado bastante exatamente. nós temos falado bastante sobre hábitos, sobre mudar hábitos, né? Uhum, E sobre que aham, isso é possível. Não é fácil, sim, mas é possível, sim, né? E isso vem também com conhecimento, quando a gente vai aprendendo, vai tendo mais maturidade. Então, como é bom a uhum, gente passar isso para aqueles que estão aprendendo agora, para os nossos filhos, para os mais novos, né? E essa questão de aprender mais, André, isso para mim é assim exato, fascinante, né? Cada dia que a gente aprende sim, um pouquinho, a gente fala, meu Deus, eu preciso saber um pouco mais agora sobre este assunto, né? aham, Então sim. é algo muito especial. Mas E aprender mais sobre você mesmo também, aham, né? Às aham, vezes as pessoas, e elas falam, eu me sinto uhum, angustiado no final do uhum, dia, eu uhum, me sinto triste, eu me sinto desanimado. Por uhum, quê? Ah, uhum, não sei, nem sei o que que uhum, aconteceu para eu ter esses sentimentos, porque as pessoas elas não estão prestando atenção no que está passando na cabeça, né? uhum, No que você tá, não se conhecem, uhum, né? Então, às vezes a gente tem que parar, peraí, eu tô angustiado, eu tô triste, o que está passando na minha cabeça? O que que eu estou uhum, falando para mim mesmo? Eu estou aham, falando que eu não mereço, eu estou falando que eu uhum, não sou bom o suficiente,
suficiente, eu tô falando que ninguém gosta de mim. Ué, no final do dia você vai estar chateado mesmo, né? E ainda Aham. querendo se isolar mais. Então as pessoas precisam adquirir primeiro o autoconhecimento. Peraí, o Uhum. que que eu falo para mim o dia inteiro que chega de noite eu tô tão cansado? O que que eu Uhum. falo para mim durante a semana inteira que quando eu vou para a igreja eu não me sinto bem junto das Uhum. outras pessoas, né? Uhum. Senão as pessoas ficam com aquela sensação que é sempre o externo que manda no interno, que Uhum. são sempre as circunstâncias da vida. Ah, se faz sol, eu fico feliz. Se chove, eu fico triste. Ah, se a Uhum. pastora Cláudia dá uma mensagem boa, eu fico feliz. Se a pastora Cláudia dá uma mensagem mais ou menos, eu já não fico tão bem. Então, as pessoas não Uhum. podem depender só do externo, né? Elas têm que ter Aham. isso aqui muito firme e se Uhum. conhecerem bem. Uhum, eu entendi. Nós falamos aqui, você destacou bastante, né, essa questão de como termos uma autoestima realmente equilibrada e saudável. E seria da Uhum. mesma forma para ajudarmos pessoas que têm uma baixa autoestima, conversar e tentar que ela descubra nela aquilo que é bom? Seria esse o caminho para ajudar Uhum. outras pessoas? Sim. Primeiro a gente tem que descobrir se realmente a pessoa tem uma autoestima baixa, né? Uhum, Ou se de repente é aquela falsa modéstia. Sabe quando a uhum, pessoa começa a falar coisas ruins de si mesma só para você ir lá e ficar falando, não, mas você é boa nisso, não, entendi. mas você é assim. Aham, Então, a primeira uhum, coisa é perceber se a pessoa também não está manipulando de alguma forma a situação. Mas se você uhum, percebeu que não, essa pessoa realmente precisa de ajuda, ela não está conseguindo enxergar o próprio potencial, uhum, enxergar as potencialidades, né? uhum, Você precisa mostrar, uhum, mostrar com coisas objetivas. uhum, Não adianta você falar assim para um adolescente, mas você é uma boa filha. uhum, Ah, isso não quer dizer muito, qualquer mãe uhum, fala isso, né? uhum, Mas olha, você me ajuda em casa, você vai bem na escola, você nunca se envolveu com drogas, você tem amigos, você é responsável, você vai mostrando de forma objetiva por sim, que que aquela pessoa é uma uhum, boa filha, ou é um bom uhum, marido, ou é um bom colega, ou é uhum, um bom amigo, né? uhum, eu Agora, se entendi. você percebe que não vai além disso, que a pessoa realmente. Porque tem gente que faz força, viu? Tem gente que você fala assim: olha, mas você é bonita. Aí a pessoa fala assim: não, mas você só tá falando isso para me agradar. Aham, Tem gente que parece que se agarra, né? uhum, A essa autoestima muito baixa. Então, às vezes, você fala: olha, eu acho que você precisa de um tratamento uhum, psicoterápico, uhum, ou às vezes, uhum, se é uma depressão, a pessoa deprimida ela não vai conseguir observar coisas positivas pela uhum, própria doença. Então, às vezes, precisa de um tratamento psiquiátrico também, né? uhum, Então, às vezes, se você conseguir fazer com que a pessoa procure uma ajuda profissional, uhum, para ela vai fazer toda a diferença. Mas uhum, eu acho que o principal é você amar a outra pessoa. aham, Quando alguém se sente realmente amado, de verdade, aquele amor assim incondicional, né? uhum, Hoje em dia, a minha filha agora ela está aprendendo, por exemplo, o que é homossexualidade, né? uhum, Ela ficou espantada, né? uhum, Aí ela falou assim, mãe, e um dia eu descobrisse que eu sou homossexual, uhum, né? Ela está agora numa fase que ela está descobrindo essas coisas. Aí eu falei assim, filha, eu te amaria do mesmo jeito. Não aham, tem nada que você faça que você possa fazer eu te amar menos, né? uhum, Porque o meu amor por você é incondicional, que é o jeito aham. que Deus também nos ama, né, Cláudia? Então, Exatamente. quando você ama alguém dessa forma, naturalmente você também está ensinando a pessoa a se amar, né? Então, o que que eu Aham. imagino que Se passa na cabecinha dela? valorizar. Bem, se a minha mãe está falando isso, então Uhum, eu também posso ficar tranquila, porque eu uhum, vou me amar também, né? uhum. Eu costumo falar, Uau, uma vez olha. eu vi no filme que amar é igual falar francês. Se você não aprende de pequeno, fica difícil mais tarde, Ah, né? Então a gente tem que interessante. ensinar os nossos filhos de pequenos a se amarem, Aham, porque depois, quando aham. adultos, a pessoa até pode aprender, pode, mas às vezes não fica tão fluente, não fica tão natural, né? Sim, sim, que interessante. Doutora Andréia, Uhum. olha, a gente podia conversar horas, viu? A gente podia ficar aqui um Verdade. tempão, muito gostoso, muito bom esse tempo. Mas eu quero assim Muito bom agradecer mesmo. muito a Deus pela sua vida, agradecer a todos que estiveram aqui esse tempo. Eu tenho certeza que algo tocou aí no seu coração, porque esse assunto mexe muito com a gente, né?
é Deus realmente mexendo com o nosso coração, conosco, porque a gente precisa colocar, se posicionar, né? A nossa vida tem um propósito e a gente precisa encontrar esse propósito. E eu achei muito interessante, né, o que você falou, porque a gente precisa pedir ajuda, né, André? A gente precisa pedir socorro. Se a gente não tá bem, muitas vezes a gente espera a hora que está pegando fogo mesmo, que já não dá para resgatar, Exato. mas se a gente vê que tem Exato. alguma coisa errada, vamos pedir ajuda, né? Vamos dar esse passo em direção a alguém, pedir que alguém estenda as mãos. Se a gente está se sentindo triste, a tristeza é um sinal negativo, né? Um sinal que a gente de alerta. Eu sei que a gente passa por momentos de dor, a questão pode ser a saúde, pode ser por conta de um luto, são momentos que nós vivenciamos, mas as coisas precisam passar, a gente não pode ficar continuamente, né, num período assim de tristeza, de desânimo, alguma coisa errada tem, né? E a gente Exato. precisa buscar ajuda, né? Será que Exato. hoje Eu ainda gostava. existe? Será que hoje ainda existe muito tabu no que diz respeito a buscar um psicólogo, um psiquiatra? Algumas pessoas, será que ainda veem isso como uma dificuldade, como algo Sim, negativo? infelizmente, viu, Cláudia? Há alguns anos eu venho dando palestras em igrejas Uhum, evangélicas, né? uhum. Porque eu comecei a perceber que os pacientes evangélicos, cristãos em geral, né, chegavam aqui no consultório em piores condições do que os que não eram cristãos, os Uau! que não eram Uhum, evangélicos. uhum, E muitas vezes eu perguntava, mas por que demorou tanto tempo? Por que chegou nesse ponto? uhum, E aí a pessoa falava, eu achava que era falta de fé, uhum. porque o meu pastor falou que era algum pecado que eu tinha escondido, Entendi. porque era Uhum. falta de ler a Bíblia. E, infelizmente, as pessoas ainda confundem, né, a questão Aham. espiritual com questões Emocional. psiquiátricas, Uhum. Entendi. emocionais. Então, eu comecei a dar palestras nas igrejas, até porque eu sou esposa de pastor e eu sou psiquiatra, né? Eu navego aí nesses dois mundos, Aham. para mostrar para as pessoas, né, que depressão, que ansiedade, que transtornos psiquiátricos são transtornos do cérebro, né? Uhum. E assim como Uhum. qualquer órgão pode adoecer, o cérebro também pode adoecer Também e pode adoece. causar alterações psicológicas ou Aham. psiquiátricas, né? Uhum. E aí, dessas palestras, começaram a surgir, né, pastores encaminhando, Uhum. pessoas, né, encaminhando tratamento, e isso me faz ficar muito feliz, porque eu acho que o povo de Deus tem que ser um povo saudável, né? Uhum. E às vezes eu via Liberto, que era né? justamente liberto, e eram pessoas que tinham mais dificuldade de procurar psicólogos e procurar um psiquiatra por essa visão Uhum. muito do passado até, né? Essa Exatamente. palestra, então, Uhum. eu dei bastante em muitas igrejas. Agora, na época Covid, a gente está fazendo até online, né, as Aham. palestras, não dá mais para fazer ao vivo, mas isso me ajuda, faz parte do meu ministério, né? Que as Aham. pessoas Uhum. entendam o que é espiritual, o que é psicológico, o que é psiquiátrico, o que precisa ser Uhum. tratado ou não, né? A Uhum. questão de hoje da autoestima é uma questão que eu acabo tratando nas consultas, mas claro, um terapeuta, né, uma Uhum. terapia a longo prazo trata muito melhor do que qualquer medicação, né? Aham. Se Uhum. você não se amava antes e ficou deprimido, se você tomar o remédio, você só vai melhorar da depressão, a sua autoestima vai voltar a ser como Uhum. era antes. Não tem remédio, né, para melhorar a Uhum. autoestima, mas Uhum. outras coisas têm, né? E é por isso que é importante a gente estar procurando um bom profissional, estar procurando uma pessoa Uhum. que ajude. Eu estou fazendo agora consultas online, inclusive, por Uau. causa agora do Uhum. Covid. Então, estou Uhum. atendendo pessoas do país inteiro, quase. Isso As de receitas também são digitais, aham. agora vai pelo Digitais. celular. Sim. Isso, E eu assim, foi acho uma coisa isso. positiva que a É pandemia trouxe. exatamente isso que eu ia dizer, porque você consegue alcançar agora, né, um grupo Exato. muito maior de pessoas nesse sentido. É, Mas que e tinham bênção, olha pessoas que só. não estavam em cidades assim, cidades Uhum. pequenas, que às vezes não tinha Aham. nem tem psiquiatra, a pessoa tinha que Uhum. se deslocar quilômetros para ir. Outro dia eu atendi uma paciente do Piauí,
Ela falou Olha assim, ó, só, o psiquiatra mais próximo de mim tá a 200 quilômetros daqui. olha Aí eu só. falei, olha, que bom, né? Aham, Então, eu vou pedir para as pessoas, né, que tiverem algum interesse, que tiverem dúvidas. Eu isso tenho o mesmo, Facebook, né, que é o isso consultório de mesmo. psiquiatria da Aham. doutora. Eu acho que deu uma pegadinha aqui, agora reconectou, mas eu vou deixar Isso. o seu endereço, vou deixar aqui também nessa live. Eu acho que vale a pena, né, nós Ah, legal. investirmos nossa vida é muito preciosa, então a gente precisa realmente buscar ajuda, nós precisamos aproveitar esse tempo que o Senhor nos tem dado. A Bíblia diz que o Senhor veio trazer uma vida cheia de abundância, né? E quando eu falo essa palavrinha, eu penso em coisas boas. Eu não estou dizendo, não Sim, estou falando de coisas materiais simplesmente, mas eu estou falando de uma vida sim, em todos os âmbitos, todos os aspectos. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Talvez a gente esteja claro, assim esperando alguma coisa, né, cair do céu. E às vezes acontece, milagres acontecem, né? Mas a gente precisa tomar claro. um posicionamento, a gente precisa fazer uma força em direção à nossa cura, né? À nossa Exato, restauração. Então fica aqui nessa exato. noite essas orientações preciosas para todos nós, né? Porque de fato nós queremos ter uma vida mais saudável, mais leve, abençoada, e nós precisamos fazer a nossa parte e também podemos ajudar uns aos outros. Eu gosto muito de uma Exato. mensagem que o Hernandes Dias Lopes, na verdade, ele escreve num dos Aham. livros de comentário dele, dos evangelhos, dizendo que a igreja ela precisa ser uma comunidade terapêutica, né? E eu gosto muito desse Aham. termo que ele usa, porque uns ajudam os Sim, outros, né? E isso é maravilhoso, exato. né? Com Então, certeza, Andréia, eu com quero assim certeza. agradecer você imensamente por esse tempo, por compartilhar seus conhecimentos, né? Por trazer essa orientação para todos nós. Que Deus abençoe muito você, as suas filhas lindas, Pastor Bolivar. Muitas saudades a gente tem. A última vez que fala para ele que tá tudo bem, que eu gosto de flores do mesmo jeito, porque a gente não pode conversar e Tá surge uma certo. situação que a gente vivenciou junto com o pessoal do seminário e Ah, a que gente gostoso. Eu vou falar para ele. esses dias atrás o Júnior conversou bastante com o Diogo, fez uma live com o Diogo, né? Aham. E foi Ah, que bacana. muito bacana, muito legal. E assim, Que direto aqui em legal. casa nós conversamos sobre vocês, né? Temos muitas saudades. Ah, que joia. Que Deus abençoe assim muito. Mais uma vez agradeço agora publicamente, né, por você ter cuidado de mim. Me abençoou, abençoou minha família também, as pessoas que estavam ao meu redor, me ajudando a achar o diagnóstico do que realmente, né, eu estava passando. E É. Deus, uma hora eu compartilho com os irmãos e com as pessoas aqui, né, tudo a respeito disso. Mas eu agradeço Tá, jo- muito, né, e que Deus te imagina. abençoe. Se você quiser deixar Já? uma despedida e uma palavra para todos que estão aqui, Não. fique à vontade. Tá joia. Eu queria falar que foi um prazer, né, conversar com você, Cláudia. Você também é muito Uhum. querida. Não foi nenhuma Obrigada. dificuldade, né, cuidar de você. Você é uma pessoa muito mansa, muito pacífica. É muito gostoso conversar com você, né? E Que essa live bom. foi um prazer mesmo. Eu espero que tenha ajudado, né, as pessoas, que as pessoas aprendam a gostar mais de si mesmas, a se valorizar mais, ter Uhum. relacionamentos mais significativos, com Uhum. menos conflitos e Uhum. que a gente possa ir se aperfeiçoando, né? Uhum. Aperfeiçoando-se uns aos outros em Cristo Uhum, também. uhum. Amém. Muito obrigada, obrigada de coração. De Eu nada, quero fazer uma de oração. nada, Gostaria de querida. orar por você, pela sua família, de orar por todos que estão aqui Por conosco também. favor, Então vamos orar. tá joia. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecê-lo, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de conversarmos sobre esse assunto tão relevante, tão precioso.
Eu peço ao Senhor, ó Deus, que nos dê realmente forças e coragem para pensarmos e tomarmos atitudes que nos façam pessoas saudáveis nas emoções, saudáveis conosco mesmo, para que os nossos relacionamentos sejam abençoados, para que a nossa vida flua dentro dos propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. E os teus propósitos são realmente, ó Deus, sempre bons, a tua vontade é sempre boa. O Senhor sempre é um Deus de boas oportunidades nas nossas vidas. Eu quero pedir que o Senhor nos perdoe porque muitas vezes, ó Deus, somos tão religiosos, quebra isso em nós e nos dê um coração realmente sincero, voltado para o Senhor de uma forma verdadeira. Quero te agradecer imensamente pela vida da Andréa, agradecer pela vida do Bolivar, das suas filhas, pedir a bênção do Senhor sobre eles, que o Senhor, ó Deus, a cada dia os prospere mais dentro da tua vontade, em todos os sentidos, ó Deus. Obrigada por esse tempo precioso. Te agradecemos imensamente em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. André, que Deus te abençoe. Um abraço com muito carinho. Eu te agradeço assim Joia, muito. sinta-se abraçada Muito também. Um grande obrigada. abraço. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um beijo, Andréia. Até mais, então. Deus Beijo, te abençoe Claudinha, até muito. mais. Obrigada. Beijo. Tchau, Fica com tchau. Deus. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, até mais.